graça e paz. Gostaria de fazer uma reflexão a respeito da igreja primitiva e gostaria de salientar que a maneira que a igreja primitiva conseguiu superar esse momento de crise, o que ela fez, como que ela utilizou esse momento, para que serviu esse momento de adversidade. E eu gostaria de começar falando da peste de Galeno, uma praga, uma doença muito devastadora que acometeu todo o Império Romano, ou boa parte dele, no ano de 65 depois de Cristo, e estima-se que morreram mais de 60 milhões de pessoas em um curto período de 30 anos em que essa doença ela circulou por esse território. E os relatos dos sintomas e, de como essas pessoas morriam com essa doença são relatos terríveis. Eles dizem que eles sentiam febre, sentiam dores de cabeça, diarreia, vômito. Essas pessoas elas sentiam muita dor e essa doença era extremamente contagiosa. Ela surge, ela aparece, né, como eu falei, no ano de 165, logo após os soldados romanos irem até uma cidade chamada Seleucia e fazer ali um cerco para dominar essa cidade, uma cidade que ficava ali próxima ao rio Tigre. E logo que eles fizeram esse cerco, muitos desses soldados acabaram contraindo essa doença. E logo após contraírem essa doença, devido à grande circulação dos soldados no território romano, porque eles tinham que sair de uma frente de batalha e muitas das vezes ir para uma outra frente de batalha, ou até mesmo retornar para as suas casas logo depois de uma campanha e para descansar, né, para passar um período com a família. E nesse meio tempo que esses soldados eles iam de um lugar para o outro, ou eles voltavam para suas casas, e quando eles chegavam nas suas casas, eles iam para aquelas casas de banhos, aquelas casas que os romanos tanto gostavam, para as tabernas, né, eles acabavam espalhando essa doença, porque ela era, como eu falei, era altamente contagiosa. E nesse sentido, eles começaram a espalhar a doença por todo o Império Romano. E fato é que essa doença, devido ao seu alto poder ofensivo, ela começou a assustar essa população. Ela começou a assustar as pessoas que moravam nesse lugar. Então eles começaram a ficar horrorizados com as pessoas, com a rapidez que elas contraíam a doença e a rapidez que elas morriam. E nesse mesmo contexto, para piorar a situação, os médicos eles começaram a ficar com medo dessas pessoas que estavam desesperadas, com medo de morrer e com medo também de se contaminarem com a doença. Eles começaram a fugir para o interior. Alguns tinham casas de campo, né, aquelas casas que ficam na área rural. Eles fugiam. Da mesma forma, os sacerdotes das religiões pagãs romanas, eles também fugiam e iam embora dos templos e não prestavam nenhum auxílio às pessoas que estavam contraindo essa doença e precisavam de ajuda. E acontecia também, era muito comum nessa época, as pessoas que dentro de uma casa contraía essa doença, ou especialmente tinha ali algum sintoma dessa doença, eles eram colocados para fora. Eles eram expulsos de casa. Então, o resultado de tudo isso, o resultado de esses problemas que eu acabei de falar agora, é que ficaram cidades doentes, com muitas pessoas nas ruas, morrendo, com medo, sem esperança, né, sem uma luz no fim do túnel. E nesse mesmo tempo,
Como eu já falei, os cristãos eles já circulavam pelo Império Romano, já havia algumas igrejas estabelecidas no Império Romano. Eles começaram a observar que havia a necessidade de estender a mão e de fazer alguma coisa, porque aquilo ali não podia ficar do jeito que estava, aquelas pessoas estavam abandonadas e sem esperança. E aí eles começaram a oferecer para essas pessoas que estavam morrendo uma palavra de salvação que trazia conforto, uma palavra que falava sobre a vida após a morte, que falava sobre a vida eterna, falava por meio de Jesus Cristo. E essas pessoas começaram a ser confortadas pelos cristãos da igreja primitiva. E também nesse mesmo tempo, esses cristãos eles chegavam e ofereciam muitas das vezes comida, bebida para essas pessoas que já estavam ali nas ruas ao relento. Eles ofereciam também uma ajuda para enterrar os corpos das pessoas que morriam, porque em virtude da facilidade que existia para você acabar contraindo essa doença, ninguém queria mais colocar as mãos nas pessoas que já haviam morrido com medo de se contaminar. Não tinha mais esse serviço para enterrar essas pessoas. Então esses cristãos eles começaram a enterrar essas pessoas, começaram a alimentar os que estavam ali à beira da morte, né, que não tinham morrido, estavam ali contraindo uma doença e eles estavam ali sofrendo, né? Eles alimentavam essas pessoas, davam a palavra de conforto, estendia realmente a mão para essas pessoas, e no final de tudo isso, quando acabava, quando a pessoa morria mesmo, eles levavam essas pessoas para um local e enterravam essas pessoas. Então, a igreja primitiva ela surge num momento de extrema necessidade da sociedade, das sociedades, das cidades do Império Romano, estendendo a mão para essas pessoas e se popularizando cada vez mais. E o nome do Senhor, o nome de Jesus Cristo, a fé cristã, ela começou a ganhar aqueles contornos maiores, né? Crescer e tomar os contornos que nós temos hoje. E aí, a base para esse vídeo é tirada de um livro escrito por um homem chamado John Piper, que é um homem que produz muito conteúdo cristão de qualidade. E ele começa a falar sobre algumas coisas que estão acontecendo hoje, né? O nome do livro é O Coronavírus e Cristo. Ele começa a falar algumas coisas a respeito do coronavírus e ele começa a dar a sua opinião sobre algumas coisas que poderiam estar sendo feitas dentro da pandemia. E aí ele com essa ideia ele começa a falar a respeito da igreja primitiva e a respeito da peste de Galeno e esse período de adversidade que o Império Romano estava passando e que a igreja primitiva começou a fazer. E aí John Piper ele cita nesse livro O Coronavírus e Cristo os estudos, as pesquisas de um outro homem chamado Rodney Stark, que escreveu um livro chamado O Triunfo do Cristianismo. Ou seja, nesse livro ele está falando como que o cristianismo, algumas das atitudes que a igreja primitiva tinha e o que essas atitudes fizeram o que essas atitudes contribuíram para o crescimento da igreja primitiva e para a expansão do evangelho ao redor do mundo. E ele começa a falar algumas coisas bem interessantes nesse livro, O Triunfo do Cristianismo, que John Piper cita no livro O Coronavírus e Cristo. Ele fala que nessa época que a população, a sociedade estava sem esperança, os cristãos eles faziam um trabalho formidável, um trabalho muito bacana,
Eles pegavam essas pessoas, como eu falei, que estavam ali morrendo, que estavam doentes, que ninguém mais queria cuidar, e estendia a mão, abraçava essas pessoas, alimentava essas pessoas, confortava com a palavra de salvação essas pessoas, e depois que essas pessoas morriam, eles enterravam essas pessoas. Então, você percebe que nessa época, a igreja primitiva estava preocupada em abençoar, em estender a mão e fazer valer o que a palavra fala sobre a caridade. E ele começou a falar que as pessoas começaram a se converter ao cristianismo porque elas acharam aquilo muito interessante, elas gostaram daquelas atitudes dos cristãos, enquanto o seu próprio povo, como eu falei, o sacerdote das religiões pagãs, os parentes que expulsavam essas pessoas de casa por conta da doença, os médicos dessas cidades que fugiam para o interior com medo da doença, porque não tinha jeito, faziam essas pessoas que eram o seu próprio povo, o próprio povo deles, fugiam, não queriam ajudar. Outras pessoas que não faziam parte, outras pessoas que muitos deles eram de fora, muitos deles eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e vinham de outras regiões. Nem todos eram dali, já eram romanos. Eles gostaram, eles acharam aquilo o máximo, porque ninguém estava querendo ajudar, estava todo mundo com medo. E os cristãos abraçaram essas pessoas, os cristãos novamente incluíram essas pessoas dentro da sociedade. E aí, como tudo, como toda ação, ela tem uma reação, acontece alguma coisa. Logo depois que eles fizeram todas essas coisas, né, ou durante o tempo que eles estavam fazendo essas coisas, as pessoas começaram a deixar as religiões pagãs, começaram a se converter ao cristianismo. As pessoas que tinham expulsado seus filhos de casa, tinham expulsado seus parentes de casa por conta da doença, eles estavam observando que os cristãos estavam cuidando desse parente dele. Né? Os médicos, eles perceberam, eles começaram a ter notícias que essas pessoas que eles tinham abandonado, elas encontraram outras pessoas que estavam estendendo as mãos para elas, estavam alimentando elas, estavam confortando elas com palavras. E, inclusive, os governantes, os imperadores, a liderança do Império Romano, eles também começaram a perceber que essas pessoas, os cristãos, eles estavam fazendo uma obra social também, no sentido de enterrar essas pessoas, porque essas pessoas estavam morrendo nas ruas e estavam ficando em estado de putrefação, o corpo estava apodrecendo na rua, aquilo fedia muito, e ninguém fazia nada. E os cristãos, eles estavam preocupados também com isso. E aí, tem um camarada, né, que ele registra isso também no livro Coronavírus e Cristo. Ele cita Rodney Stark. Ele fala que o bispo Dionísio da Alexandria, um cristão, ele escreve uma carta parabenizando os membros da sua igreja. Ele parabeniza essas pessoas, esses cristãos, e diz assim: poxa, eles estão fazendo um trabalho magnífico. Eles estão fazendo verdadeiramente o que Cristo faria. Eles estão estendendo a mão, eles estão abençoando essas pessoas, estão cuidando de vidas. Eles estão realmente fazendo o que Cristo faria. E da mesma forma, também nesse mesmo livro tem um relato do imperador Juliano, de quase 100 anos depois de já ter acabado a peste de Galeno, dela já ter sido controlada, mais ou menos no ano de ela mais ou menos desaparece no ano de 266 depois de Cristo. Este homem chamado Juliano, imperador do Império Romano na época, ele tenta
introduzir novamente, né? Ele tenta fazer com que a antiga religião pagã romana ela volte ao seu melhor tempo, né? Porque ela já estava em declínio, já porque os cristãos eles já começaram, a igreja começou a crescer, Roma já começou a gostar, os romanos começaram a gostar dos cristãos, se converteu ao cristianismo. Esse imperador Juliano ele tenta novamente fazer com que essa religião ela voltasse, a religião pagã voltasse aos seus melhores tempos. E aí ele fica desanimado porque ele não consegue fazer com que essa religião volte a ter novamente expressão na sociedade do Império, nas sociedades do Império Romano. Ele escreve uma carta para um sumo sacerdote da Galácia, mas nesse caso era um sumo sacerdote de uma religião pagã romana. Esse imperador escreve uma carta para ele falando: poxa, não tem como, a gente não vai conseguir novamente erguer a nossa religião porque os cristãos eles fazem um trabalho magnífico. Eles estão cuidando dos nossos doentes, dos deles. Eles estão fazendo um trabalho social muito bonito. Eles mostram amor pelo nosso povo e a gente perdeu. Nós perdemos o amor, né, do nosso próprio povo, porque não tem como competir com os cristãos, porque eles estendem a mão, eles são amorosos, eles fazem o que nós não queremos fazer. Ele começa a falar algumas coisas, ele fala algumas coisas bem interessantes nessa carta. É um trecho da carta que o imperador Juliano escreve para esse sumo sacerdote na comunidade da Galácia, de uma religião pagã. E aí, eu gostaria de finalizar falando que o que Tiago fala na sua carta, né, uma carta geral. Tiago fala algo muito interessante a respeito da verdadeira religião, porque as pessoas acham que religiosidade é tudo, né? Você ir para a igreja, você não faltar culto, você participar da Santa Ceia, você cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor, você andar com uma Bíblia, né, debaixo do braço ou no painel do carro, que isso já te faz um cristão. E não é assim. Tiago fala isso no capítulo 1 da sua carta, e eu gostaria de ler para não ficar somente para o conteúdo do nosso vídeo não ficar somente nos livros do John Piper e do Rodney Stark. Eu gostaria de falar o que está escrito, eu gostaria de ler o que está escrito na carta que Tiago escreve, que diz assim, lá no capítulo 1, no versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. O que ele fala aqui é sobre a verdadeira religião, em visitar os órfãos e as viúvas. Ele está querendo demonstrar, ele está querendo falar que a verdadeira religião é olhar para quem está mais precisando. Porque os órfãos e as viúvas, né, no contexto bíblico, geralmente eles mostram, eles querem, quando um autor bíblico ele fala alguma coisa desse tipo sobre órfão e viúva, ele está querendo dizer que essas pessoas são necessitadas, desamparadas. Porque o órfão, a partir do momento que ele fica órfão, ele não tem ninguém por ele. A viúva era a mesma coisa. Uma vez que o seu marido morresse, ela ficava à mercê das mazelas do mundo. Então, o que Tiago está querendo dizer aqui é que a verdadeira religião é você olhar para quem está precisando. É você estender a mão para quem está precisando. É você chegar e fazer aquilo que você gostaria que fizesse por você
em um momento de tribulação, como ele fala que tribulação, adversidade. Então, a palavra de hoje ela fica muito nisso, de você fazer o bem a essas pessoas que estão precisando. Essa é a verdadeira religião. É isso que Cristo quer, é isso que Cristo sempre quis, é isso que Cristo fez, é isso que Cristo mostrou. Então, que nós, os cristãos, especialmente protestantes do século XXI, que gostam de andar com Bíblia grande debaixo do braço, que gostam de subir no púlpito e pular e falar um monte de coisas e demonstrar talvez uma espiritualidade elevada, né, aparentemente, mas que ao sair da igreja não consegue estender a mão para quem está caído na sarjeta, não consegue abençoar uma família que está precisando de um alimento, que não consegue amar, né, ao próximo, porque resumidamente a gente está falando aqui de amor. E os cristãos da igreja primitiva eles faziam isso. Então a igreja primitiva ela crescia, se desenvolvia e ganhava cada vez mais adeptos, mais seguidores, porque ela amava, ela gostava de estar envolvida com essas coisas. E hoje em dia a gente não vê isso. A pandemia chegou e assustou todo mundo, com certeza, mas o crente ele tem que arrumar um meio, tem que procurar uma maneira de estender a mão para quem está precisando na pandemia. Talvez você não precise estar indo até essa pessoa, até porque você talvez tenha medo de se contaminar com a doença, mas você pode estar dando um telefonema para essa pessoa, confortando essa pessoa, dando uma palavra de amor, de carinho para essa pessoa, demonstrando que você se preocupa com ela, demonstrando que você tem amor. E isso isso vai fazer algum efeito, porque as pessoas gostam de ser lembradas. E, e, e deixar de lado algumas questões que realmente Jesus não tem interesse. Jesus não tem interesse em ver uma igreja suntuosa, bonita, com bancos, com fios de ouro, com púlpitos, com pedras preciosos. Ele não tem interesse em microfones de ouro, ele não tem interesse nisso. O interesse dele é que os cristãos eles tentem, né, eles busquem o amor ao próximo, porque essa é a verdadeira religião, é estender a mão, é estar junto das pessoas, é falar de Jesus, é falar de amor, é falar da fé em Jesus. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra, com essa reflexão, e acredito que vai ser de utilidade. Que Deus possa estar abençoando a minha vida, a tua, nos guardando nessa pandemia, e que o nome do Senhor continue a ser glorificado nos dias de hoje, porque naquela época foi glorificado. Eles ficaram na história, eles estão aí na história. Muitas pessoas escrevem sobre a igreja primitiva. E sobre a igreja contemporânea, geralmente quando vai escrever alguma coisa, aparece muita coisa ruim. Então, que os irmãos fiquem com essa palavra, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.